uma arrogância que piorou. Sempre houve muita arrogância no meio protestante e evangélico. Muito supremacismo, muita raiva velada, muito dogmatismo infernal. Eu sei porque eu ouvi da minha avó, protestante, convertida no século XIX, ouvi da minha mãe, que era bem melhor do que a minha avó, mas carregava esse ranço. Cheguei a ouvir do meu pai assim que ele se converteu, mas ele não conseguiu ficar nem um ano nesse espírito, porque o evangelho tinha sido forte e poderoso demais na vida dele para que ele aceitasse esse tipo de espírito no coração dele. Ele foi logo começando lá em casa repreender a minha avó, a dizer para minha mãe: não é assim que a gente aprende com Jesus. E eu, mesmo antes de me converter, já era assim. E quando me converti, ficou mais absolutamente assim. Ficou exatamente como eu sei que Jesus pede. Eu sei da minha relatividade, e aonde eu não sou perseguido, eu já estou grato. Assim como eu tenho uma quantidade enorme de amigos espíritas kardecistas que me amam. Tem alguns que falam comigo todos os dias. Eu nunca puxei nenhum assunto doutrinário. Às vezes, depois de 1 ano, 2, o cara chega e me diz: sabe, Caio, que foi inevitável ficar te ouvindo todo dia e não fazer um monte de mudanças na minha consciência espiritual, adaptando-a e aproximando-a e até deixando-a estar em congruência total com aquilo que você ensina. E eu digo: que legal, meu irmão, mas nem bato palma, nem digo aleluia. Tudo tem que ser natural no Espírito de Cristo, que ensinou: quando vocês entrarem numa casa, digam: paz seja nessa casa. Se houver filhos da paz, que venha sobre ele a vossa paz. Se houver hostilização contra vocês, saiam de lá e não levem a amargura nenhuma, não levem nem a poeira da amargura com vocês, para que vocês, ao invés de serem instrumentos de graça que foram rejeitados, não se transformem em instrumentos de juízo, porque tenham saído do lugar da rejeição com o coração cheio de ódio. Aí vocês podem ficar mais expostos ao juízo divino do que aqueles que não quiseram receber vocês. Está aqui na sequência de Lucas 10, é só ler até o verso 12, e em sequência também tudo. Você pode ler a missão dos 70 e chegar... Eu estou conseguindo enxergar um pouco melhor com a vista esquerda, que já está operada, mas a direita não. Até o verso 20, vocês vão encontrar tudo isso. Agora, infelizmente, muita gente aqui comigo e que me assiste ainda é assim, ainda carrega todos esses ranços e esses ódios. E enquanto você for assim, eu vou ter que repetir a palavra de Jesus para você, dizendo: minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, até hoje você não aprendeu de que espírito você é. Se você é do espírito de Jesus, do acolhimento, do abraçamento, da inclusividade, da bênção sobre os samaritanos, sobre os diferentes, a capacidade de reconhecer bondade, mesmo nas pessoas que pensam totalmente diferente, de reconhecer fé no indivíduo que não tinha nenhuma teologia cristã, nem judaica, como foi o caso do centurião romano, acerca de quem Jesus disse:
Em verdade eu vos digo que em todo Israel, em toda a igreja, em toda a religião de vocês, eu nunca encontrei uma pessoa com a sinceridade em fé e com a disposição dessa fé simples e confiante que esse centurião deposita no poder curador da minha palavra. O outro grande elogio não foi feito a ninguém, mas a uma mulher, Ciro-fenícia, pagã, fora do território de Israel, e que praticamente obriga Jesus a olhá-la e insta e provoca as entranhas do coração de Deus em Jesus, clamando por compaixão e misericórdia, até que Jesus se dobra, se verga ante a mulher que estava vergada diante dele, clamando e dizendo: até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. Eu estou aqui na posição de um cachorrinho. Eu não sou de Israel, eu não tenho nada a ver com essas doutrinas nem ensinos, eu nem sei o que é, mas eu sei uma coisa, eu sei que tu és o bem, tu és o amor, tu és a fé, tu és a graça, tu és o conforto divino, tu és a cura. Olha para mim, para minha filha horrivelmente endemoninhada, e manda uma palavra e ela será curada. E Jesus exclama, uma exclamação que ele não teve para com a mãe dele, Maria, que ele não teve para com nenhum dos irmãos, que ele não teve para com nenhum dos apóstolos, que ele não teve em relação a nenhuma das mulheres que o seguiam, não, mas em relação a essa pessoinha, que não tinha nada a ver com grupo nenhum, que não sabia de nada, mas carregava essa fé singela que se concentrava nele. Ele disse: oh, mulher! É uma exclamação de perplexidade feliz. É Deus em susto, em Cristo Jesus. Oh, mulher! Grande é a tua fé! Seja feito contigo conforme tu queres. As grandes manifestações de alegria de Jesus na caminhada não foram provocadas por apóstolos, nem isso. Os apóstolos só deram trabalho, falaram besteira, brigaram uns com os outros, queriam ser maiores, superiores. Era um grupo complicado. Parece que a vocação de Deus em Jesus é ser seguida por gente complicada. Porque complicaram. E eram tão complicados que, à exceção de Pedro e de Barnabé, que as tradições dizem que era primo de Paulo, todo mundo ficou com o pé atrás em relação a Paulo quando se converteu. Foi Barnabé, natural de Chipre, também chamado de filho das consolações, como canta a música do Guilherme Kerr, que foi o único que se aproximou de Paulo e o acolheu e o envolveu, porque a maioria tinha medo. Eles diziam que criam em conversão, oravam pedindo conversões dos inimigos e dos antagonistas, mas quando o pior deles se converteu de verdade, que era Paulo, ninguém acreditou. Como também quando eles oraram por Pedro, que estava preso, conforme a narrativa de Atos 12, iria ser executado, decapitado no dia seguinte, como Tiago, irmão de Jesus, já tinha sido decapitado. Pedro seria no dia seguinte. E aí, naquela noite, eles estavam orando. E o Senhor mandou um anjo que abriu as portas automaticamente da prisão, das células, e que os guardas ficaram parados, espavoridos, sem conseguir fazer nada. E o anjo do Senhor tirou a Pedro, levou-o até a rua no centro de Jerusalém e disse: vai procurar os teus irmãos que estão orando. Ele foi até a casa da família de Marco e quando chegou lá, bateu na porta, bateu. Foram abrir a porta, aí a moça que trabalhava abriu e olhou.
voltou para a reunião de oração e disse: é Pedro, está aí fora. Nossas orações foram respondidas, ninguém creu nela. Eles evocaram, apelaram para uma ideia que é uma ideia do ponto de vista parapsicológico e de observação de energias psíquicas residuais, é uma ideia verdadeira, antiga e presente na humanidade desde que existe homem, que é o fato de que, às vezes, na véspera da morte, certas pessoas se projetam, são chamados doubles, e que aqui no livro de Atos dos Apóstolos é chamado de o anjo dele. Os judeus criam nisso e achavam que cada ser humano tinha o seu recíproco angelical. E aí disseram, não, deve ser o anjo dele, porque ele vai morrer amanhã. E Pedro batendo na porta. Foi mais fácil sair da cadeia do que entrar na igreja. Na cadeia foi fácil. Agora, entrar na igreja, entrar na reunião de oração, meu Deus, é aí que mora o trabalho e a dificuldade. Nós lhe proibimos. Quantos de vocês ainda têm esse espírito no coração? Ainda carregam isso em nome de Jesus, como eles aqui. Fizeram isso em nome de Jesus. Embora o indivíduo pregasse em nome de Jesus, exaltasse a Jesus, exorcizasse em nome de Jesus, amasse por Jesus e em Jesus, estava tudo certo, só não andavam com eles, só não estava no grupo deles. E aí, se não estiver conosco, fora da igreja não há salvação. Fora do nosso grupo não há salvação. Fora do nosso grupo só há maldição. Fora do nosso grupo, Deus não estende a mão para ungir. Fora do nosso grupo, as pessoas estão procurando juízo. Fora da gente, Deus não tem bênção a dar. É essa declaração que grita, que ecoa há anos e anos e anos. E entra século, sai século, entra década, sai década. E parece que as pessoas só vão arranjando pretextos para se tornarem mais horrorosas, mais odientas e mais odiosas, mais arrogantes, mais soberbas, mais proibitivas, mais malignas, mais estelionatárias, mais usurpadores e usurpadoras do lugar de Deus, se assentam no trono de Deus e legislam em nome de Deus contra a alma humana. Essa é uma grande blasfêmia. E ai daqueles que fazem isso. Ai daqueles. Esse é um grande pecado contra o Espírito Santo. É você pegar gentezinha simples e boa de Deus e mandar embora só porque ela não anda do teu lado e não diz amém, não baixa a cabeça para os teus caprichos. E você, em nome de Deus, as joga no inferno e atormenta a vida de algumas almas fracas para o resto da existência. Tem gente que adoece, e eu sou procurado há 50 anos por milhares dizendo que pecaram contra o Espírito Santo porque não obedeceram ao pastor. Não, é o pastor que está pecando contra o Espírito de Cristo, contra o Espírito do Evangelho, contra Jesus ao fazer isso com qualquer desses pequeninos. Jesus disse que era melhor amarrar uma pedra de moinho, que é uma pedra grande, quando você viaja por aí, especialmente em Israel, onde há muitos lagares ainda antiquíssimos, com a pedra do moinho, que era rodada para esmagar a uva ou para esmagar a azeitona para fazer o azeite, o lugar da prensa. A pedra pesava muito. É uma pedra que, às vezes, pesa mais de 1 tonelada, dependendo do tamanho do aparato
no qual ela seja usada, mas é no mínimo uma pedra de 600, 700 quilos, quando é leve, pesadíssimo. E Jesus usou essa imagem lá no Mar da Galileia, em Cafarnaum, dizendo: olha, vocês tomem cuidado. Vocês que estão aqui comigo, estão achando que porque eu moro nessa cidade agora, essa agora é a capital de Deus? Não. Cuidado, porque vocês estão fazendo muitos pequeninos que querem me seguir, andar comigo, tropeçarem. Eu digo a vocês que era melhor, muito melhor, um bom suicídio tem implicações muito mais leves do que vocês fazerem tropeçar um desses meus pequeninos irmãos. Era melhor que vocês amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e se jogassem aqui no meio do Mar da Galileia. Seria infinitamente melhor. Um suicídio é muito melhor do que vocês viverem fazendo gente simples tropeçar, perder a esperança, perder a alegria, perder o amor, perder a vontade de prosseguir, perder toda e qualquer liberdade para abrir o coração por causa dos traumas infligidos por vocês contra a alma desses pequeninos. E ele não estava falando apenas de crianças, é claro. Ele estava falando de todos aqueles que, na simplicidade de mente, são pessoas impressionáveis e que são capazes de obedecer às ordens do antagonismo em relação ao Evangelho, só para não perderem alguma coisa que a religião diz que lhes será tirada se eles não obedecerem indiscriminadamente à ordem desse pastor bruxo ou feiticeiro ou maligno, tomando conta da alma desses irmãozinhos. É sério demais o que eu estou lhes falando, é muito sério. E eu já disse o que Jesus queria que eu dissesse. Agora é você que tem que saber. Você é só relatividade. A igreja tem nada de absoluto, é toda relativa. Só há um absoluto. É aquele que diz: quem não é por mim é contra mim. Isso não é avaliado pelo critério de se a pessoa frequenta a igreja ou não frequenta a igreja, se foi batizado ou não foi batizada, se dá dízimo ou não dá o dízimo, se virou obreiro ou não virou obreiro, se serve como oficial da igreja, se entra em todas as campanhas, se obedece ao pastor. Não tem nada a ver com isso. Quem não é por mim não tem nada a ver com quem não gosta da igreja. Porque a igreja é cada vez mais um lugar que só gente de muita, muita, muita paciência e generosidade, ou então ignorância e ingenuidade, consegue gostar e ficar naquilo ali. Porque a maioria das pessoas que pensam, mesmo as que ficam em estado de constrangimento e de medo. Medo de serem amaldiçoadas, ainda são supersticiosas, ficaram lá muitos anos, mas nunca aprenderam a graça de Deus, a segurança em Jesus, a firmeza no Evangelho e o seu ancoramento no trono da graça, do qual eles são inseparáveis pela fidelidade daquele que jurou e não se arrependerá, dizendo que nós somos dele para sempre. Ele é o absoluto. E só ele sabe quem é dele e quem não é dele. Como na história da igreja já se disse algumas vezes, e Tomás de Aquino foi um dos que disse que a igreja, ele estava falando da igreja católica, tem muitos aos quais Deus não tem e nem conhece. E, ao mesmo tempo, Deus tem muitos aos quais a igreja não tem e não conhece, mas que são de Deus. Porque a salvação de Deus nunca esteve restrita
a uma frequência congregacional. Isso é paganismo, é mentira e é o endeusamento da igreja como um anticristo sentando no trono de Deus e legislando em nome de Deus, sem saber que tomou para si o lugar de um anticristo. Não é quem com a igreja não ajunta, espalha. Não, tem muita gente que está espalhando o que a igreja está ajuntando e fazendo isso por amor a Jesus, porque a igreja está ajuntando um monte de bandidos para ensinar bandidos a serem mais bandidos ainda, 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios, como Jesus disse aos religiosos fariseus em Mateus 23. Vocês fazem missões, dão uma volta no mundo inteiro, fazem um prosélito, convertem um cara à religião e não à consciência de Deus, e ele acaba se tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês que fizeram isso com ele. A mesma denúncia de Jesus está presente aqui entre nós. É por isso que as gerações não vão melhorando, elas só vão piorando, porque é filho do inferno gerando mais filho do inferno, e aí vai ficando essa coisa horrorosa, insuportável, da qual Jesus já está ausente há muito tempo. Aquela igreja de Laodiceia era brincadeira, era uma igreja de escoteiros, lá no Apocalipse, no capítulo 2, aquela igreja soberba, arrogante, cheia de teologia da prosperidade, nós somos os melhores, os mais ricos, os mais abençoados. Estava lá, ainda era um grupo de lobinhos do escotismo religioso, comparado com esses loucos endiabrados que, em nome de Jesus, vão gerando todo tipo de miséria contra a alma humana. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Muitas vezes, para a gente ajuntar com Jesus, é preciso ajudar a espalhar o que a igreja está dizendo que fora dela não acontecerá como salvação, porque toda a igreja evangélica virou uma espécie de Vaticano particular do seu pastor, e com uma prerrogativa que o Papa Francisco não quis para si, não quer para si, e tenta desconstruir todo dia, apesar da cúria. Ele tenta ser só crente todo dia, e incluindo aqueles que a igreja exclui, mandando amar a gays, LGBTQIA+, mandando acolher os divorciados que estavam excomungados para sempre, mandando que tentem ser generosos com quem pensa diferente, para serem parte do Espírito de Cristo e do Evangelho, mas a igreja tomou essa prerrogativa para si, esse estelionato, que agora é ela que diz dela própria: quem não é por mim, quem não frequenta a mim, quem não obedece a mim é contra mim. E quem comigo não ajunta na mesma direção dogmática, doutrinária, política, reacionária, é contra mim. E aí recai o grande juízo divino sobre essa igreja, que vai responder diante de Deus inapelável e inevitavelmente. Basta continuar sendo como ela é e quem ela é, porque o juízo já está posto. E o machado já está colocado na raiz da árvore. E ninguém tem a dúvida disso. E eu sei o que digo. E se eu não estiver falando em nome do Senhor a profecia do Evangelho, que o juízo venha sobre mim. Eu não estou brincando do que eu estou dizendo. É grave, e eu me ponho diante de Deus, no lugar dessa gravidade, dizendo: Jesus, tem compaixão, porque do contrário, grande
é a calamidade que se avizinha. Já chegou, mas ainda vai piorar imensamente mais.